Olá, alunos do quarto ano. Vamos para mais atividade de hoje. Hoje a gente vai fazer um formato diferente, então olha aí. Então vamos lá. Essa é a atividade que vocês vão fazer hoje. Tá vendo? Nós vamos fazer de um jeito diferente, porque eu acho que assim fica melhor para vocês visualizarem, para eu mostrar, para explicar. Então, a primeira atividade que a gente vai fazer hoje é de português. Nós vamos fazer esta aqui, atividade 14, e nós vamos completar com M ou N. Então, olha a diquinha ali. Lembre-se, antes de P e B, sempre colocamos a letra M. É uma regra da língua portuguesa. Eu vou dar uma dica para vocês verem como é facinho a gente saber como que se a gente usa o M ou o N antes do P e do B. Lá na regrinha, lembra que estava escrito? A gente usa M somente antes da letra P ou da letra B. Então, por exemplo, também. Como que fica a nossa boca quando a gente fala a letra P? Olha só. P, P. A gente encosta o lábio, fecha a boquinha, ó. P, P. E o B, ó. B, B. Fecha o lábio também. E pra gente falar a letrinha M, qual é o som da letrinha M? Então, vocês viram? A gente fecha a boca, a gente encosta a boquinha para dizer a letrinha P e a letra B. E o M também. Então, quando a gente encosta a boquinha, é porque a gente tem que usar o M. Ó, P, B, M. Entendeu? E o N? O N, ó, eu não fecho a boca. Esse é o som da letrinha N. E o som da letrinha T, da letrinha D? Eu não fecho a boca, ó. T, T. Esse é o som da letra T. E da letra D? D, D. Eu não fecho a boquinha. Então, eu vou usar o N. Viu como é fácil? Então, aqui, Campina é M ou N? Cintura, M ou N? Tamborete, valente, limpeza, semente, emblema, morango, pimenta, tempestade e assim por diante. E aí vocês vão completar. Depois que vocês completarem aqui na folhinha, eu quero que vocês copiem no caderno todas essas palavrinhas e vocês vão separar a sílaba. Depois aqui, vocês vão escrever no seu caderno, vocês vão copiar essa piada aqui do papagaio especial e vocês vão colocar a pontuação que a gente usa no final das frases. Então, eu vou ler a piada para vocês e aí vocês vão colocando a pontuação, tá bom? O freguês entrou na loja de animais e disse ao vendedor. Qual é a pontuação que eu ponho aí no quadradinho? Queria um papagaio que fosse especial. Chegou na hora certa. Temos um bilíngue. Se levantar a pata direita, ele fala inglês. Se levantar a pata esquerda, ele fala francês. O freguês olhou para o papagaio e não se conteve. Fez então sua última pergunta ao vendedor. O que acontece se eu levantar as duas patas? O papagaio não se conteve e respondeu: aí eu caio. Então, vocês vão colocar a pontuação necessária aí para essa piadinha, tá bom? Agora eu vou mostrar outra tarefa de português para vocês. Esta é a outra tarefa de português. Leitura e interpretação de texto. Vamos lá. O que diz o primeiro quadrinho? O tempo passa, o tempo voa. Não se lembra de mim? Sou o Cadu, seu ex-vizinho. Aí ela lembrou dele, tá? Começou a chorar. Qual é o assunto do texto?
Por que a mulher chorou ao lembrar de Cadu? Por que vocês acham que ela chorou ao lembrar dele? Vocês estão vendo aqui, ó. Ela, como estava adulta e lembrando do Cadu, mas o Cadu era como? Por que ela começou a chorar? Pensem aí. Agora no segundo texto, aqui. Gol descalço. Você consegue imaginar que uma partida de futebol de um campeonato tão importante como a Copa do Mundo, um jogador fez um gol descalço? Não? Pois acredite, isso aconteceu de verdade. Na Copa de 1938, o Brasil jogava contra a Polônia, debaixo de forte temporal, quando de repente o jogador brasileiro Leone da Silva perdeu uma de suas chuteiras e com o pé descalço fez um gol, um golaço. Atualmente esse gol certamente seria anulado, mas na época foi aceito. Interpretem esse texto, respondam essas perguntas. O que aconteceu de diferente em uma Copa do Mundo, segundo o texto? Qual o ano que essa Copa aconteceu? Contra quem o Brasil jogava quando o fato diferente aconteceu? Por que o jogador fez um gol descalço? Qual o nome do calçado que os jogadores usam para jogar futebol de campo? Então, vocês vão responder essas perguntinhas. Facinho essa atividade de interpretação de texto, tá bom? Então, agora nós vamos para matemática. A primeira atividade de matemática que nós vamos fazer é essa atividade aqui. É situações problemas. Resolva situações problemas abaixo com atenção. Então, vamos lá. Márcio ganhou 134 balas. Ele deu 37 para Joaquim e 41 para André. Com quantas ele ficou? Se Marcos tinha 134 e ele deu para alguém, por exemplo, quando você dá alguma coisa para alguém, eu tenho aqui minhas canetas, meus lápis, vamos supor, 1, 2, 3, 4, eu tenho 5. Eu dou para você 2. Que continha que eu tenho que fazer para saber com quantas que eu fiquei? Quantas sobraram para mim? É continha de menos, porque eu dei. Se eu dei, eu fiquei com menos. Então, é continha de menos que vocês vão fazer. Vejam só, ele tinha 134, ele deu 37 para Joaquim e depois ele deu 41 para André. Com quantas balas ele ficou? Como é que a gente faz essa continha? Depois a outra, a B. Márcio tem 195 chicletes para dividir. Já está dizendo qual é a continha. Dividir. Quantos chicletes cada criança vai receber? Essa é fácil, hein? Se você não lembra como é que faz a continha de dividir, vou colocar um videozinho aí. Prestem atenção no videozinho de como faz a conta de dividir. O maior erro da divisão é esquecer que a tabuada começa pelo zero, tá? Então, quando a gente vai montar a tabuada para resolver a divisão, eu preciso lembrar que ela começa pelo zero, tá? Então, é esse o X da questão. É esquecer do zero, esquecer que a tabuada começa pelo zero. E é isso que faz muita gente errar a divisão, tá? Então, se eu estou dividindo um número por 6, eu preciso saber a tabuada do 6. Então, eu preciso saber que eu vou começar por aqui. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. E aí, eu vou fazendo à medida que eu for precisando, tá? Então, por agora tá bom. Então, vamos lá. A gente começa a divisão pegando um número maior do que está aqui, tá? É só por questão de praticidade mesmo. Então, vou começar aqui pelo 19. Até aí, ok. O número vezes 6 que mais se aproxima do 19 é o 6 vezes 3, que é 18. Porque se você for pegar o 6 vezes 4, vai dar 24 e aí vai passar.
Então, quando o número passa, a gente pega o número anterior. Então, coloco o 3 no quociente. 3 vezes 6, 18. E aí, eu vou fazer a subtração. 19 menos 18 vai sobrar 1. Vou descer o próximo número. Então, agora lembra da regrinha. A única regrinha que a gente precisa saber. Desce um número e divide. Vou descer o 2. Agora eu vou dividir o número. Que número vezes 6 se aproxima de 12? Ó, eu tenho 6 vezes 2, que é exatamente o 12. Então, vou colocar um 2 aqui. Vou trazer a resposta para cá. 2 vezes 6, 12. Coloco aqui e faço a subtração. 12 menos 12, 0. Continuando na mesma ordem. Vou descer mais um número. Vou descer agora o 4. Quando eu desço o 4, eu preciso dividir o 4. Aí que vem a pergunta que todo mundo faz. Mas o 4 dá para dividir? Sim, o 4 dá para dividir por 6, porque a minha tabuada começa pelo 6 vezes 0, tá? Se você olhar 6 vezes 1 é 6, ele vai passar. Então, se o 6 vezes 1 passa, eu tenho que pegar um número anterior. E quem é o anterior de 6 vezes 1? O 6 vezes 0, tá? Então, o número vezes 6 que mais se aproxima de 4 é o 0. Então, 6 vezes 0. E é aqui que vocês erram, tá? Porque, como eu tinha feito com vocês, a gente desceu o 4, depois dividir, a gente sucessivamente desce o 8. E eu não posso fazer isso. Desci o 4, eu vou dividir o 4. Então, eu uso 0. 0 vezes 6, 0. Vou fazer a subtração do mesmo jeito. 4 menos 0, 4. Então, depois que eu divido o 4, eu desço o próximo número. Então, vou descer o 8. Que número vezes 6, que vai dar 48? Então, se vocês continuarem aqui, o 6 vezes 8 é exatamente 48. Então, eu coloco 8. 8 vezes 6, 48. 48 menos 48, 0. Aí, eu vou descer o próximo número, que é o 0. Ah, desce o 0, leva ele para lá. Mas por que eu vou descer o 0 e vou levar ele para lá? Por que eu não fiz isso com o 4? Por que eu não faço isso com outro número que eu desço, tá? Mais outra regrinha desnecessária. Por quê? Se você sabe que todo número que desce você tem que dividir, já é suficiente. Você não acabou de descer o 0? Então, você vai dividir o 0. Que número vezes 6 que vai dar 0? O 0, tá? E aí, 0 vezes 6, 0, menos 0 vai dar o 0, tá? Então, eu não preciso colocar a subtração aqui. Mas o que eu fiz? Só desci número por número e fui descendo o número e dividindo, tá? Pronto, depois de vocês verem o vídeo da continha de dividir, resolvam essa continha direitinho, tá bom? Vamos para C. Romário tinha 978 figurinhas. Ele guardou 303 e distribuiu o restante para 3 colegas. Quantas figurinhas cada amigo de Romário ganhou? Então, nós vamos ter que fazer 2 contas nessa continha. Se você já sabe fazer sozinho, pode ir fazendo. Mas o que a gente precisa fazer primeiro? Primeiro, Romário guardou, olha o que está escrito aí. Ele guardou 303 figurinhas. Então, e o restante ele dividiu. O que a gente faz primeiro? A gente vai pegar as 978 figurinhas que ele tinha, tirar as 303 que ele guardou para saber quanto sobra. Se ele tirou, é continha do que a gente faz? É continha de menos, subtração. Então, o que eu vou fazer primeiro? 978 figurinhas menos 303 que ele guardou para ele. O que sobrar dessa continha, o que ele fez? Ele distribuiu com quantos amigos? 3 coleguinhas ele distribuiu. Então, qual é a continha que a gente vai fazer? A gente vai ter que dividir pelos 3 colegas. Então, é divisão. Então, façam aí direitinho essa continha. Já mostrei o videozinho da divisão e aí fica mais fácil de vocês fazerem, tá bom? Agora, vamos para D.
Luan tem 47 bolas de gude. Antes de ir brincar, ele comprou mais 8. Durante o jogo, Luan perdeu 13. Com quantas bolas de gude Luan voltou para casa? Então, ele tinha 47. Antes dele chegar no jogo, ele comprou mais 8. Qual é a continha que eu faço? Fácil essa, né? E lá no jogo, ele perdeu 13 bolas. Então, se ele perdeu, ele não tinha mais. Com quantas que ele voltou para casa? Fácil de fazer essa continha, né? Então, essa é a primeira atividade de matemática. E depois vocês vão fazer a outra atividade de matemática, que é essa aqui. Vocês vão observar o gráfico e responder o que se pede. Vamos lá, o A. O gráfico a seguir representa o número de aniversariantes da turma em cada mês. Qual mês teve mais aniversários? Se teve mais aniversários, a barrinha está como? Maior ou menor? Mais aniversários. Ela está maior. Então, qual é a barrinha maior aí? Em que mês que teve mais aniversários? A, B. Vamos para B. O gráfico de colunas representa o tempo de banho em minutos de uma família com 7 pessoas, sendo 3 meninas, ABC, 2 meninos, D e E, a mãe é o M e o pai é o P. Qual é o tempo total de banho das mulheres da casa? Como que a gente faz para saber? Vocês estão vendo aqui, ó, no cantinho, cada cor aqui representa uma pessoa da família. E vocês viram que aqui tá escrito, ó, 3 meninas. As meninas são quem? A, B e C. E os meninos, D e F. Tá perguntando qual o tempo total de banho das mulheres da casa. Então, quem são as mulheres? São as 3 meninas mais a mãe. Então, vocês vão olhar aqui no cantinho. Qual é a cor da barrinha da mãe e das meninas, que é A, B e C. E vocês vão olhar aqui para ver quanto tempo eles demoram. Aqui na esquerda, nessa parte aqui, o tempo é em minutos. Então, olha, 0 minutos, depois 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 e 30 minutos. E vocês vão olhar até onde chega a barrinha de cada uma das pessoas que moram na casa, dessa família. E vocês vão somar. O que é somar? Continha de mais, para saber quanto tempo as mulheres gastam para tomar banho nessa casa. E vão colocar a resposta ali embaixo, tá bom? Agora, letra C. Senhor Luiz é dono de uma loja de brinquedos. No final de julho, ele resolveu fazer um gráfico apresentando a quantidade de brinquedos que vendeu durante o mês. Veja o gráfico, olha aqui. Então, a gente tem aqui boneca, quantas bonecas foram vendidas? Carrinho, quantos carrinhos foram vendidos? Quantos jogos? E quantas bolas? Aí, vocês vão escrever aqui embaixo quais são os 2 brinquedos mais comprados. Muito fácil essa atividade, né? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Combinado? Um beijo!